O que você faria se estivesse sendo assombrado por um fantasma? Mais especificamente, o fantasma de uma criança. Eu, sinceramente, não sei o que eu faria, mas esse cara aqui decidiu documentar tudo no Twitter. Oi, caso você não me conheça, eu sou a Lui e hoje eu vim falar sobre o macabro ou falso querido David. Primeiramente, eu queria pedir desculpa pelo tamanho desse vídeo. É uma história super longa. Talvez eu acabe tendo que dividir, talvez eu não divida, mas enfim. Eu vou tentar resumir a narrativa deixando com bastante detalhe ainda, porque até hoje eu não encontrei um vídeo que realmente conta com detalhes. Só alguns resumões. Segundo, eu queria pedir pra você me seguir no Instagram e na roxinha. Era só isso, então vambora. A gente tem que começar falando sobre o nosso protagonista, Adam Ellis. Ele é, ou era, não sei, um funcionário da BuzzFeed e ilustrador que faz histórias em quadrinhos de humor, né? E tal, aquelas comiczinhas. Ele mora sozinho em Nova York com os seus dois gatos. Toda a história de querido David começa no dia 7 de agosto de 2017, quando Adam começa uma thread super estranha no Twitter dizendo: Meu apartamento está sendo assombrado pelo fantasma de uma criança morta e ele está tentando me matar. No início a história podia ser desacreditada, porque, como eu disse, o Adam é um ilustrador e direto ele tá postando historinhas desse tipo no Twitter. Então isso podia ser simplesmente um planejamento para mais uma das comics. Mas aparentemente não era, já que ele continua a thread. Aparentemente, o fantasma apareceu pela primeira vez nos seus sonhos, em um episódio de paralisia do sono, que pra você que não sabe o que é paralisia, é quando o seu corpo tá acordado, mas o seu cérebro não tá totalmente acordado, vamos colocar assim. Então você consegue ver, ouvir, mas não consegue se mexer nem falar. Nesse estado pode acontecer de você ter alucinações pelo seu cérebro ainda tá meio sonhando. Então, voltando, o fantasma teria aparecido pela primeira vez em uma cadeira de balanço verde que ele tem nos pés da cama. Era uma criança, um menino com o lado da cabeça meio amassado, meio deformado. Ele até desenhou pra gente ter uma ideia. Por um tempo, o menino só ficou encarando ele, mas depois de um tempo ele levantou da cadeira e foi em direção à cama. Pouco antes de ele chegar, o Adam acordou. Ele pensou que era só mais uma alucinação, né? Porque, afinal, paralisia do sono é super comum ter isso. E o Adam fala em outro tweet que ele tem paralisia do sono com frequência. Mas ele teve em breve outro sonho ligado a esse menino. Nesse sonho, ele estava em uma biblioteca e uma garota veio até ele e lhe disse: Você viu, querido David, não viu? Ele responde: Quem? E ela disse: Querido David, você viu ele? Ela continuou: Ele está morto, só aparece à meia-noite e você pode fazer duas perguntas a ele se quiser, se disser querido David primeiro. Em seguida, acrescentou: Mas nunca tente fazer uma terceira pergunta a ele ou ele o matará. E em outro sonho, David volta na mesma cadeira. Querido David, como você morreu? Um acidente em uma loja. Querido David, o que aconteceu na loja? Uma prateleira foi empurrada na minha cabeça. Quem empurrou a prateleira? Sem resposta, Adam percebe que ele fez a terceira pergunta que não deveria, e acorda apavorado. E ele acaba passando os próximos dias investigando por um menino chamado David, que morreu em uma loja em Nova York. Sem sucesso, ele acaba procurando por outros nomes, como Daniel, Dylan, Devon. Nada de novo, e ele acaba passando algumas semanas sem nenhum incidente desse tipo. Depois de algumas semanas, o apartamento acima do dele acaba ficando vago, e como era maior, ele acaba se mudando pra lá. Depois de 2 meses desde o último incidente, ele acaba esquecendo do David, mas nas últimas 4 noites antes do dia 7, os seus gatos começaram a se reunir na porta à meia-noite, toda noite, encarando a porta e miando de vez em quando, como se tivesse algo atrás dela. O pessoal diz que quando o gato fica encarando nada é porque vê espírito e tal. Eu não acredito muito porque nunca aconteceu comigo, porque eu tenho certeza que no dia que rolar eu vou me cagar de medo. Mas enfim, fica aí a informação. Na noite do dia 6, o Adam disse ter uma sensação estranha e aí ele acendeu a luz e abriu a porta. O corredor estava vazio, mas os gatos se assustaram, né? Ficaram com as caudas arrepiadas e tudo. Ele termina essa primeira thread dizendo tá com medo porque David finalmente o achou, mas que nos manteria informados. Ele volta no dia 9 dizendo que pela sexta noite consecutiva os seus gatos ficam miando na porta. Ele lança esse vídeo e só esse vídeo do gato dele deu 1 milhão de views, então já dá pra saber o quão famosa a história ficou.
Ele tirou uma foto do olho mágico e disse que tinha algo na escada. Eu sinceramente não tinha conseguido ver de jeito algum, só entrando nas respostas desse tweet que eu achei, tá bem ali no cantinho. Ele trancou a casa e foi dormir e os gatos continuaram lá, olhando. Às 1 da manhã de 10 de agosto, ele disse que dessa vez estava silencioso e que ele ia experimentar um daqueles apps que gravam um áudio quando acontece algum barulho. 10 minutos depois ele volta e diz que os gatos foram para a porta e que já era rotina. 11 de agosto ele posta outro vídeo dos gatos miando e que um deles estava super falante. Ele faz um círculo de sal em volta da porta e vai dormir. Mais tarde, no mesmo dia, ele dá os resultados do app gravador. Alguns são super comuns, como carros passando, algum barulho que ele faz enquanto dorme. Foram 33 áudios em um total, mas 3 chamaram a atenção dele. Ele pôs 3 áudios específicos no SoundCloud. O primeiro é o som de um estalo, e o que parece ser um único passo, o que é estranho, porque ele mesmo diz que ele não saiu da cama. No SoundCloud tem como adicionar comentários sobre os áudios, e lá tem a especulação de ser só os gatos brincando, o que eu posso afirmar que acontece sim durante a madrugada. Eu tenho 3 gatas e a noite é sempre barulhento, é a hora preferida para brincar. Uma pessoa também disse que aquele som parecia com um som que a sua porta faz quando abre, mas é mais provável de ser os gatos mesmo. A segunda tem de estranho porque é a única que tem esse áudio, entre aspas, elétrico por toda a parte. Nos comentários tem 4 teorias. A primeira é de que se parece com alguém respirando perto do microfone, um carro passando, um bug do próprio aplicativo e o som de um driver de computador. Eu nem sei que som esse trem faz, mas enfim. O terceiro é o som da estática de novo, outro passo e um gemido que o próprio Adam diz ter sido dele, que faz esse barulho enquanto dorme. Segundo Adam, esses barulhos rolam entre 2 e 3 da manhã. 12 de agosto ele sai para uma viagem de fim de semana. Eu não sei se ele ficou inativo de tudo nesse fim de semana, mas ele volta no dia 14 com uma câmera Polaroid. E ele decidiu tirar algumas fotinhas da casa dele, né, só para se divertir, ver como é que saía. E ele tira uma foto do quarto, né? Na foto dá pra ver a cadeira do David, né? Vamos chamar assim, a cadeira do David. Mas enfim, quando ele sai pra tirar uma foto do corredor, aquele mesmo que ele jura ter visto algo, a foto sai totalmente preta, sendo que as luzes estavam acesas. Ele inclusive abre um pacote que veio junto com a Polaroid pra reabastecer, né? Pra ver se elas não estavam com defeito, mas não, tava tudo branco, normal. Ele achou que podia ter coberto a câmera com o dedo sem querer, então ele tira uma foto com o dedo em cima da lente de propósito pra ter certeza e as fotos saem diferentes. Okay, here's my living room. And I'll leave that there. Okay, now I'm gonna take a photo of the hallway just to show you what that's like. And as you can see, the first one has already developed. So let's see what this one does. It's gonna take a minute.
but it is developing black. So I don't know. Ele então pega o celular dele e tira fotos do mesmo ângulo virado pro corredor. A do celular sai normal e a Polaroid sai preta de novo. Ele volta às 9h33 da noite do mesmo dia e diz que arranjou um pouco de sálvia. De início eu fiquei meio confusa sobre o porquê da sálvia, mas aparentemente os indígenas usavam sálvia branca, que era considerada sagrada, para purificar a energia dos locais e afastar espíritos malignos. O pessoal usa queimando a sálvia e é o que ele faz. Nos tweets ele usa um trocadilho com a palavra sage, que é sálvia, mas em português não faz sentido, então eu vou dar uma adaptada na tradução. Limpando o corredor e definitivamente limpando seja lá o que infernos tá nessa cadeira de balanço. Ele diz não achar que sálvia vai ajudar muito, mas que ele já tá desesperado e tentando qualquer coisa. 3h25 da tarde do dia 15. Sálvia não funcionou. Não sonho com David há alguns meses, mas ele apareceu de novo na noite passada. No sonho, meu quarto estava cheio de fumaça, mas eu podia ver David sentado na cadeira do outro lado. Ele parecia menor dessa vez, quase encolhido. Ele não fez ou disse nada, exceto olhar para mim. De qualquer forma, parece um mau presságio. Tá bom, eu acho que o bichinho ficou meio puto com a sálvia, mas tá tranks. Às 1h15 da manhã do dia 18, ele disse que os gatos ainda se reúnem na porta e que ele ainda estava gravando os áudios durante a noite. E que exatamente às 3 da manhã rolava aquele som estático e durava 5 minutos. Ele acordou nesse dia 18 e sentiu a casa inteira tremendo como se estivesse tendo um terremoto. Eu procurei sobre terremotos nesse dia, mas não tem nenhum registro, nem de Nova York, nem de lugar nenhum no mundo. Eu sinceramente já teria me mudado dessa casa, mas tudo bem. A esse ponto, eu acho que o Adam começa a ficar meio paranoico, porque ele diz que se sente super inquieto, como se ele tivesse um pressentimento estranho, como se algo maior tivesse por vir. Às 8h30 do dia 18, ele fala que emitiram um aviso de tempestade que todo mundo tava comentando sobre como o céu tava esquisito. Pra mim tá tudo normal nessa foto e, novamente, eu acho que é apenas a paranoia agindo. Às 7h30 da noite do dia 21, ele diz que foi a primeira vez que se sentiu realmente em perigo dentro de casa. Que a tempestade da sexta, dia 18, acabou não acontecendo, mas que ele sonhou com David de novo. Que eles estavam dentro de um armazém abandonado, com David o puxando pelo braço. Ele acordou depois e tentou não pensar sobre, mas depois de tomar banho, ele notou que estava com um hematoma no mesmo braço do sonho. Eu não vi grande hematoma aí, mas tá, a gente releva, né? Claro, podia ser só ele que acabou batendo enquanto dormia, e ele também pensou nisso, então ele ignorou de novo e saiu para tomar café da manhã como ele fazia todo fim de semana, mas que na ida ele se deparou com um depósito, um armazém de conserto de carrinho de comida. É muito específico, por um momento eu fiquei meio confusa se seria carrinho de comida de rua ou aqueles carrinhos que levam comida em hotel. Mas eu creio que seja de comida de rua, né? Porque Nova York tem pra caramba esses carrinhos, então a gente vai assumir que é isso. Ele reclama que aquele lugar estava sempre lotado, principalmente nos fins de semana, mas que dessa vez estava totalmente vazio e abandonado pela primeira vez nos 4 anos que Adam morou lá. Ele entrou no armazém por curiosidade e lá tinha uma cadeira, só. Ele diz que é verde, mas pra mim é preto com marrom. Me diz aí qual cor que você vê. Ele foi embora e no caminho de volta as portas do armazém estavam fechadas e continuaram assim. Ele não dormiu muito bem naquela noite. Meia-noite 20 do dia 26, os gatos mudaram a rotina, indo cada vez mais cedo para a porta. E a partir do que eles começavam a miar na porta às 10 da noite, ele ficou com mais medo. Ainda mais porque depois dessa mudança dos gatos, toda noite, às 10h30, ele recebia ligações de um número desconhecido. Dá de notar aqui que, no histórico dele, né, que a chamada do dia 25 ele atendeu. O Adam pensou que provavelmente poderia ser uma daquelas chamadas pré-programadas de telemarketing, e que se ele atendesse uma vez, ia parar. Mas quando ele atende a linha do outro lado, ele só escuta aquele mesmo som estático, que é gravado no seu quarto. O que levaria sentido à teoria de que a estática, na verdade, seria alguém respirando. Depois de 1 minuto, a estática para e fica em silêncio. Ele continua na linha e depois de um tempo ele escuta alguém respirando super baixinho. Quando ele vai desligar, ele escuta um alô, bem baixinho. Tão baixo que ele quase não escuta. No dia 28, ele tira a cadeira de balanço do David do quarto e fica trocando ela de lugar pela sala. Ele disse também que dentro de 3 semanas ele ia sair de férias pro Japão e que por isso ele comprou uma daquelas câmeras babá, que grava qualquer movimento que aconteça. Ele então decide testar em uma noite que ele não estava em casa. Várias notificações dos gatos correndo, brincando, mas às 11 da noite ele recebe uma notificação em que aparentemente não rolava nada. Mas só depois de ter visto algumas vezes foi que ele notou isso.
Cerca de meia hora depois, ele recebe outra notificação. Caso você não tenha notado, aquela coisa em cima da estante cai. Ele diz que é um casco de tartaruga estranho, mas que ele comprou em uma viagem. Ele fica inquieto por conta disso e deixa a cadeira de balanço no corredor. Eu fiquei confusa se é o corredor que sai da casa dele, né, o corredor assombrado, ou se é o corredor de dentro da casa, eu não sei. No dia 5 de setembro, ele disse que estava revisando os vídeos da câmera e achou o gato dele meio esquisito. No vídeo, o gato aparece pulando em cima de algo que não dá pra gente ver, mas eu achei isso sinceramente super normal. Como eu já disse, eu tenho alguns gatos e é instinto caçador. Elas estão sempre fazendo isso. Quando a gente vai ver o que é algum mosquito ou formiga. Mas ele mesmo disse que na casa dele nunca aparece qualquer tipo de bicho. Mas na noite seguinte, a câmera gravou seu gato, Maxwell, fazendo isso. Desculpa, mas quando eu tava fazendo a pesquisa pra esse vídeo, eu não tinha conseguido ver o que era. E quando eu abri, eu tomei um puta susto e ri demais. Só é fofinho, olha ele de pé, que gracinha. Ó. O Adam continua meio paranoico e nos conta sobre um sonho que ele teve enquanto tirava uma soneca. No sonho, eu estava deitado na cama e rolei para outro lado. No travesseiro ao meu lado estava uma cabeça decepada com uma coluna sangrenta presa, serpenteando pela cama. A cabeça estava olhando diretamente para mim, de alguma forma ainda viva. Tinha um sorriso enorme estampado em seu rosto. Horrorizado, gritei: "O que aconteceu com você?" A cabeça sorriu ainda mais. "É uma sensação ótima", a cabeça gemiu. Depois disso, acordei. Já estava escuro lá fora. Tudo quieto. Depois disso, Adam não conseguiu dormir e decidiu ir até uma loja 24 horas para comprar algo para comer. No caminho de volta, ele teve que passar pelo armazém que tinha sido fechado com tábuas há algumas semanas. Enquanto passava, ele ouviu um baque do outro lado da porta. Ele devia ter continuado andando, mas a curiosidade o levou a melhor. Tinha uma janela gradeada no armazém, uns 30 centímetros acima da cabeça dele. Então ele ativou um flash, tirou uma foto e saiu correndo para casa. Ao olhar a foto, parecia ser uma parte diferente do armazém, parecia com um escritório, mas que no canto superior direito parecia ter um rosto. Demorou muito pra ver, mas depois que ele coloca uns filtros, dá pra ver bem. Parece com o David. No dia 22, Adam diz que os últimos dias foram mais calmos e que ele estava saindo pro Japão. No dia 29, Adam posta uma foto de um santuário japonês e que ele teria comprado um votive tablet. Eu não sei qual é a tradução exata, mas são essas plaquinhas de madeira onde você escreve os seus pedidos de bênção em santuários e tudo mais. Ele pedia que seus gatos ficassem bem e que eles estavam sendo cuidados por outras pessoas em casa. A viagem foi tranquila e ele volta a twittar no dia 3, no último dia no Japão. O único incidente foi que, passeando por Sapporo, que é uma cidade no Japão, ele encontrou uma estátua em um parque. Como ela era cilíndrica, ele foi andando ao redor para tirar algumas fotos. E em um dos ângulos ele acabou encontrando o rosto amassado de um bebê. Ele fica novamente paranoico. No dia 5 ele chega em casa, os gatos estão tranquilos, embora mais falantes. No dia 14 ele diz que as esquisitices voltaram a rolar. Duas luzes no corredor queimaram e a luz de LED que ficava na TV começou a piscar sozinha. O LED era Bluetooth, então a TV precisava estar ligada para o LED ligar também. Mas enfim, a luz ficou piscando e depois de um tempo ela simplesmente parou de funcionar. O que era esquisito, pois só tinha alguns meses que ele tinha essa LED. Ele tinha descoberto isso depois de ter levantado para beber água e depois de ter observado isso, ele não conseguiu dormir. Então ele foi para uma lanchonete de boa. Na volta já estava amanhecendo, então ele tomou um banho e ao passar pela porta da frente, ele escuta um som fraco de algo arranhando a porta. Com medo de colocar a cabeça muito perto do som, ele tira de novo uma foto do olho mágico. No início não parecia nada, mas depois ele reconheceu uma orelha e um olho encarando de volta. Um usuário fez até um GIF para mostrar melhor e o formato se parece mais com o daquele bebê da estátua que ele viu no Japão, mas de um ângulo mais alto. Adam fica em silêncio por algumas semanas e volta no dia 27. Uma amiga foi lá fazer umas coisas de limpeza. Com isso, eu não sei se ele quer dizer de faxina mesmo, ou se espiritualmente, eu vou levar aqui espiritualmente, mas enfim. Vários médios autoproclamados apareceram também, mas ele acabou não interessado. E depois dessa limpeza espiritual, as coisas deram uma acalmada, e o Adam pensou que tudo tinha acabado. Quando uma manhã, uma semana antes desse tweet, ele estava indo pro trabalho e passou pelo armazém de novo. Dessa vez as portas estavam abertas e dentro tinha um carro daquele de funerália. Ele estranhou, mas ignorou e pensou que era normal, né? Afinal, sei lá, muito comum ver um carro de funerária. E aí ele voltou a achar que tava tudo tranquilo. Até a noite do dia 26, o dia anterior a esse post, né? Era umas 11 da noite e ele tava deitado vendo TV. Ele levantou para pegar uma bebida e notou os dois gatos sentados, olhando pro lado de fora da janela da sala de jantar. Ele achou que talvez pudesse ser um rato, então ele vai pra cozinha para pegar o abridor de garrafas.
Ele olha pela janela da cozinha que dava vista para o mesmo telhado que a da sala de jantar, e tinha uma pessoa lá, parada, olhando para ele. Adam se abaixou, desligou a luz e tirou uma foto. Tava meio embaçado, então ele tenta tirar uma foto melhor, mas na segunda a figura já não tava mais lá. Ele fechou as janelas e bebeu até ficar bêbado demais para pensar nisso. No dia 6 de novembro, outro sonho. Dessa vez a cadeira verde não estava mais no quarto, mas era uma poltrona reclinável. O Adam consegue mexer as mãos um pouquinho quando o David sai da poltrona. O Adam consegue pegar o celular e tirar algumas fotos. David começa a rastejar até a cama enquanto murmura algo bem baixo e revira os olhos até estarem quase completamente brancos. Quando ele está começando a subir na cama, Adam acorda pensando que era de novo um sonho. Mas mais tarde, ao entrar na sua galeria, ele encontra diversas fotos escuras e tem essas no meio. O Adam some um pouquinho do Twitter e volta no dia 18 dizendo que estava investigando sobre uma parte desconhecida do seu apartamento. Ele desenha um lugar onde mora e ele diz que na última semana estava tweetando sobre o seu sofá. Imagino que ele tenha trocado, né? E 30 segundos depois de twittar, ele escutou um baque vindo do teto, como se alguém tivesse deixado algo cair. O que era impossível porque o segundo andar onde ele morava era o último, né? Igual você tá vendo no desenho. Não tinha como acessar o telhado por escada, só por uma claraboia que tinha no corredor e também não havia uma árvore perto do prédio. Ele começou a pensar então que podia haver algum tipo de espaço vazio na casa e indo pro corredor assombrado, ele olha pro teto e vê que tem uma porta no teto, uma portinha. Ele sempre soube que tinha aquela porta, mas ele achou que dava direto pro telhado. Ele faz as contas e chega ao seguinte resultado. Primeiro, a claraboia é plana com o telhado. Verifiquei com o Google Earth para ter certeza. A escotilha está a cerca de 3 pés, 99 centímetros, abaixo da claraboia, o que significa que há cerca de 1 metro de espaço vazio entre as duas aberturas. Eu penso, talvez a escotilha leve a uma escada curta que vai até o telhado. Mas mesmo se esse for o caso, a escotilha está no nível de todos os tetos do meu apartamento. Isso significa que há 3 pés de espaço vazio em todo o meu apartamento. Ele pensou de novo que podia ser só um espaço padrão que todas as casas poderiam ter, mas o barulho continuou rolando, e poucos dias depois do primeiro som durante a noite, ele escutou algo batendo e rolando quase 2 metros. Ele compra então meio que um cabo, não sei, na Amazon para tentar abrir a escotilha. No dia 29, então, ele volta e faz um resumão do que rolou nas últimas semanas. Ele saiu de casa para ação de graças e não deu tempo do cabo chegar. Aí ele pegou, né, o cabo na sexta-noite, quando ele voltou, e pensou em investigar no dia seguinte, mas ele mal tinha dormido quando ele acorda com um estrondo super alto vindo do teto, como se tivesse caído uma bola de boliche, pelas palavras dele mesmo. Depois de um minuto teve outro estrondo e isso se repete umas 15 vezes e para. No dia seguinte tudo parecia normal, então ele decidiu descer para tomar café da manhã, como todo fim de semana. E ao descer a escada, ele notou que tinha bastante sujeira lá. Parecia que era terra, mas podia ser qualquer coisa. E ao olhar para cima, parecia que a ponta de alguma coisa tinha prendido na escotilha. Então ele pega aquele cabo que ele tinha comprado e coloca a câmera para gravar. De início ele chegou a pensar que fosse um esquilo morto, que ia explicar os barulhos, né? Mas quando ele pega, ele nota que era um sapato de criança preto meio desbotado. Então ele pede para que o senhorinho investigue e algumas horas depois eles pegam uma escada e uma lanterna e encontram uma bola de gude velha e gasta, meio que com uma parte maior do que a outra. Investigando, Adam descobre que era lá para 1900 e que eles faziam mármore à mão nessa época e cortavam com grandes tesouras, por isso os lados diferentes da bolinha.
13 de dezembro, Adam começa a se sentir estranho. Ele já não estava mais dormindo muito bem, sonhos estranhos, tontura repentina. Mas apesar disso, as coisas pareciam tranquilas. Mas aconteceu de ele começar a acordar no meio da noite do nada e ter uma sensação estranha, como se tivesse algo ruim acontecendo no quarto. Ele pensou em colocar a câmera babá dos gatos no quarto, mas o cabo era super curto. Então ele baixou um app que tira fotos de 1 em 1 minuto e foi dormir, botando a câmera numa altura de 2,10 m, eu acho. E os resultados dele foram os seguintes. Assim como antes, acordei horas depois, sentindo o mesmo mal-estar. Acendi a luz e corri pra fora da cama pra pegar o meu telefone na estante. Provavelmente havia umas 350 fotos pra olhar. A grande maioria deles eu tava dormindo em um quarto vazio. Tá meio escuro, mas você pode me ver dormindo porque eu deixei algumas luzes noturnas acesas, só no caso de alguma coisa aparecer. Mas nas primeiras 100 ou mais fotos, era só eu em um quarto vazio. Então, de repente, ele tava lá, de pé na cadeira, ao pé da cama, olhando pra mim. Na próxima foto, 1 minuto depois, ele parece estar olhando direto pro teto, só olhando. Em seguida, ele parece desabar na cadeira. As próximas 12 fotos são todas iguais, completamente sem vida. Eu pensei mesmo que ele estava morto, que obviamente não faz sentido. Olhei pra cadeira na próxima foto, meio esperançoso de que ele ainda estivesse lá, mas não tava. Então ele continuou sumido pelas próximas fotos. Achei que fosse isso, mas continuei folheando as fotos. Cerca de 15 fotos depois, ele estava de volta, parado ao lado da cama. Foi como da última vez que o vi. Foi quando meu coração disparou. Eu não queria olhar para o resto das fotos, mas eu sabia que eu precisava. Passei para a próxima foto e o meu coração afundou no meu estômago. Ele estava na cama, a centímetros de mim, olhando para mim, dormindo. O próximo foi pior. Na próxima foto, ele tá olhando direto para a câmera. Depois disso, aparentemente não tinha mais nada. Ele desapareceu e o resto das fotos é só eu sozinha no meu quarto. Até a última foto. Aqui tá a foto final do rolo. Eu tô sem palavras. Essa orelha mal formada, o cabelo pegajoso. Eu nem sabia o que pensar. Olhei por todo o meu quarto, mas não consegui encontrar nada. E honestamente, tô tão exausto que não sei como processar isso. Mesmo agora, tudo que eu quero fazer é só dormir. Em 20 de dezembro, ele sai pra viajar e passar as férias de fim de ano na casa da família em Montana. É uma região meio do interior dos Estados Unidos, né? Meio montanhosa. Então ele sai de Nova York e vai pra Montana. Em 3 de janeiro de 2018, ele volta e diz que as férias foram boas. As coisas pareceram melhorar. Ele se sentiu bem menos cansado e ele até tinha começado a procurar novos apartamentos para quando ele chegasse em Nova York, achando que se mudar ia adiantar. Mas aí as coisas estranhas voltaram, mesmo em Montana. Uma noite, enquanto ele estava no banheiro, parecia que tinha algo do lado de fora da janela, e na noite seguinte aconteceu a mesma coisa. Na manhã seguinte, saindo do chuveiro, ele percebeu que haviam rastros vindo da garagem. Como não dava para dizer o que era só pelo banheiro, ele saiu e viu que pareciam pegadas pequenas de uma criança. Ele seguiu pelo quintal, mas eles simplesmente desapareceram em certo ponto. Ele volta para casa um dia depois do Natal e Adam continuava sentindo que David o observava. Ele continuou usando o app de fotos e uma noite, em outra paralisia, David voltou de novo, mas dessa vez pairando acima da cama dele, mexendo a boca mais rápido do que devia e murmurando. Só uma foto conseguiu capturar esse momento. Essa foto é esquisita porque o pessoal do Twitter aplicou alguns filtros e eles conseguiram ver o David sendo pendurado por fios. Né? Ele some de novo e volta no 17 e ele estava dormindo bem, mas continuava estranho. Não conseguia escutar as coisas direito e as horas passavam sem ele ver. Um dia, quando ele entrou no Twitter, ele notou que tinha muita notificação, mais do que ele costuma ter. E quando ele entrou, ele notou que era o pessoal falando que tinha algo estranho sobre os stories que ele tinha postado no dia anterior. De um brunch que ele tinha ido e postou algumas fotos com alguns amigos, mas a terceira tinha bugado e aparecido esse rosto. Ele diz que as pessoas que tinham enviado print pra ele, mas dá pra ver claramente que ele que tirou a print, então eu não sei. Em 28 de janeiro, ele posta um vídeo do gato dele, sem legenda nem nada, e as pessoas começam a comentar que ele tá agindo estranho. 3 de fevereiro, ele posta Everything is fine, com 2 espaços, o que traduz está tudo bem, mas estava escrito estranho, né? Sem mais nada. Todo mundo começa a especular que ele estava possuído, dizendo coisas do tipo: tá bom, David, agora sai daí. Por favor, não se preocupe comigo, estou bem e tudo vai ficar como antes. Mais um vídeo sem contexto do gato e a última postagem sobre a história de querido David de verdade. Para todos que perguntam se estou vivo, estou indo bem. Tenho estado muito quieto por aqui ultimamente e tenho tentado me concentrar no trabalho. Claro que vou mantê-los atualizados se algo estranho acontecer, mas por enquanto estou ocupado com desenhos e outros projetos.
O Adam hoje em dia é bem ativo no Twitter, mas relacionado ao David mesmo, são somente fanarts que ele recebe. Há muita especulação de que vai ter um filme sobre essa história e de que ele seria feito em uma parceria da Lionsgate e o BuzzFeed, e que teria como diretor John McPhail, um diretor escocês. Ele não tem nenhum filme de grande sucesso, pelo que eu saiba, e o filme mais recente dele foi Anna e o Apocalipse. Bom, esse foi Querido David. Óbvio que tem a probabilidade disso ser um ARG, que é um jogo de realidade alternativa, né? Alternative Reality Game. E eu acredito muito nessa possibilidade, porque, sei lá, tem algumas inconsistências, mas é bem montada. Enfim, o Adam continua afirmando até hoje que a história é 100% verídica. Enfim, na descrição vai ter o link do arquivo que contém todos os tweets que eu usei para fazer a pesquisa desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ter assistido até aqui e até uma próxima.